Tema Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast, hoje com a presença do professor Carlos Lobão, um dos primeiros do Instituto de Geociências da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua presença. De nada, eu agradeço a você, Fábio, e agradeço à Secretaria de Comunicação esse convite. Perfeito. Bom, por que o professor está aqui? Vamos falar hoje sobre ditadura militar, sobre democracia, sobre perseguição política, coisas que alguns acham que ficou no passado, mas está mais presente do que nunca, e a gente nunca pode perder de vista para que isso não se repita no futuro, né? O senhor viveu na pele o que foi ser um preso político, né, no período da ditadura militar. O senhor era já estudante de geologia, tinha 22 anos, quando em 69 o senhor foi levado, né, pela chamada Operação Bandeirantes, a OBAN, e na delegacia o senhor foi pressionado, agredido, espancado, recebeu choques elétricos. O senhor sofreu o mais variado tipo de torturas, inclusive pendurado em pau de arara. Queria que o senhor me explicasse detalhadamente o que é o pau de arara, né? E esse seu encarceramento durou 4 anos, é muito tempo, né, para uma pessoa aguentar tamanha pressão. Enfim, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento que o senhor viveu. Na verdade, a tortura que era aplicada indistintamente durante a época da ditadura militar, e claro que varia, a ditadura foi muito longa, durou 21 anos, houve momentos de pico, momentos de menor intensidade. O que é de chamar a atenção é que a tortura, que sempre foi um modo de atuação dos governos para todos os presos, se você for em alguma delegacia hoje do Brasil, é meio difícil que nenhuma esteja sendo torturado algum preso ou algum preso esteja sendo submetido ao pau de arara, porque isso aí é o modus operandi das polícias, e é até hoje. Só que naquela época ele passou a ser executado por motivos mais especificamente políticos e contra determinados setores sociais que não eram submetidos à tortura normalmente, como são hoje os pobres, os pretos, os favelados, enfim, os marginalizados em geral do sistema capitalista. Não precisa nem ficar exemplificando, é só abrir o jornal, ver um site que está acontecendo, como aconteceu recente no Rio, tem acontecido em São Paulo e vários outros locais. Então, a tortura é um método, é uma técnica de interrogatório usado desde 1500, possivelmente. Eu ia perguntar isso para o senhor. O senhor acha que a tortura é um reflexo do Brasil escravocrata? É, certeza absoluta. Tem uma imagem que como não temos imagem, então tentar descrever uma imagem do Debré, do começo do século XIX, que tem um negro manietado sendo açoitado. São as duas pernas na direção do peito, os punhos amarrados por cima do joelho e nesse vão de joelho por cima dos braços. Hoje você teria cabo de vassouras nas delegacias, esquecidos em algum canto, que é usado algo equivalente ao cabo de vassoura, que é levantado e a pessoa fica de cabeça para baixo e a circulação das pernas vai sendo presa aos poucos. Então essa imagem do Debré, que é do começo do século XIX, para mim era muito... assim, na mesma imagem ao fundo está sendo um escravo açoitado no pelourinho. Antes da gente começar a gravar, o senhor comentou uma coisa muito interessante, assim, a gente falou sobre a democracia, né? Que a democracia no Brasil é muito frágil. E o senhor comentou que é possível que ela só exista graças à anuência, né, das Forças Armadas. Explica para nós um pouquinho, assim, isso nos remete a várias questões também. A ditadura na Argentina, por exemplo, que os militares foram julgados, e aqui não. Tem a questão da anistia total aos torturadores, todo mundo que se envolveu. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse espírito, assim, de que a nossa democracia depende da anuência de uma instituição. A nossa sociedade é muito frágil a ponto de ter que pedir autorização para ser livre? Eu acho que a organização dos setores populares é. A elite brasileira, que é escravocrata desde sempre,
Aliás, eu lembro de uma SBPC, Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, feita aqui na Unicamp com muito sacrifício em 1982. Foi muito corrida, mas eu lembro de ter assistido uma palestra do professor Hélio Jaguaribe, e que ele deixava claro assim, do ponto de vista dele, a elite dirigente brasileira é das mais cruéis que a história da humanidade já forjou. Eu acho que ele tem razão. Continua sendo até hoje. Enfim, então você tem mais de 350 anos de escravização cruel, onde, inclusive, se lhe forja um ditado que as pessoas falam até hoje, que é aquele famoso para inglês ver. O que é o para inglês ver? O para inglês ver se refere a um determinado momento em que a Inglaterra, que era a potência dominante da época e uma das potências dominantes dos mares, a Inglaterra proíbe o tráfico negreiro no Atlântico Sul. Eu não vou lembrar da data agora, mas ela proíbe o tráfico negreiro e ela manda seus navios para policiar os navios negreiros. Então, se algum navio negreiro a caminho da América do Sul era avistado e também era visto, claro. Dava tempo do navio negreiro jogar a carga ao mar. Ou seja, jogar os negros, estavam amarrados todos em correntes, jogar ao mar. De tal sorte que, quando o inglês fosse ver o que tinha no navio, o navio não era um navio negreiro, o navio estava vazio. Então, uma elite dirigente que cria um ditado desse, a partir de vários exemplos, ela continua agindo para inglês ver até hoje. Quando a escravização é encerrada, mesmo que formalmente, em maio de 88, no ano seguinte cai o regime, cai a monarquia. Quer dizer, tudo a ver. A monarquia cai a partir de uma rebelião das Forças Armadas, ou do Exército, ou daquilo que existia de estruturação das Forças Armadas, tinha participado da Guerra do Paraguai, e com total prejuízo, entre aspas, para os donos de escravos, que era a capital, na verdade, né? Pois é, a República já nasceu num golpe, né? Então, dependendo das interpretações dos historiadores, sim ou não, mas de certa maneira, já que ela é contra as regras que vigiam, então você pode dizer que sim. Então, eu não lembro se é qual é o historiador que recentemente sintetizou da seguinte forma. Bom, a elite perdeu os escravos, mas recebeu de presente a República. E os militares se acham dono da República até hoje. Não tem a menor forma de dúvida, haja vista a previdência dos militares, que drena a maior parte dos recursos da Previdência, ou se não é a parte mais significativa dos recursos da Previdência até hoje. Na retirada da ditadura, depois de 21 anos, e eu vou insistir que é retirada, a ditadura se retira a contragosto, sob pressão, claro, pressão da população querendo eleições diretas, mas também para inglês ver, de certa maneira, combinado com setores dirigentes, setores políticos do Congresso. Quer dizer, quando o último general, que é o Figueiredo, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, Aquele que disse que preferia cheiro de cavalo ao cheiro de pó. isso, esse mesmo, ele se recusa a passar a faixa presidencial ao não eleito diretamente José Sarney, porque a eleição foi indireta e já estava tudo certo, na verdade, com o Tancredo, que era uma pessoa onipresente na política brasileira desde a década de 30. Então, é como se os deuses tivessem avisado: bom, o Tancredo não toma posse, quem toma é o Sarney. E quem é o Sarney? Quem era o Sarney? O Sarney era exatamente o presidente do Partido dos Militares. E isso é o motivo que o Figueiredo alega para não entregar a faixa ao Tancredo que estava Doente, que internado. estava internado, então assumiria o Sarney. Aliás, o Sarney assume porque ficou uma espécie de vácuo, ficou uma indefinição jurídica, vamos chamar assim. Só assume o vice-presidente
na ausência do presidente. Só que o presidente não havia tomado posse, então como é que o vice pode assumir? A opção era assumir o deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, que era inaceitável para os militares. Então os militares vetaram, e tem aquela história que o Sarney conta de ter ligado para o ministro do Exército, que era o Leônidas Gonçalves, se eu não me engano, escolhido pelo Tancredo, todo o ministério escolhido pelo Tancredo tomou posse. No final do telefonema, o general Leônidas fala assim: consultados os nossos juristas, o senhor vai assumir amanhã, boa noite, presidente. Quer dizer, Meio que concedeu, deu a bênção. abençoa, consultados os juristas. Que juristas, né? Um dos grandes juristas da ditadura era o professor universitário Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do Médici. Enfim. O senhor falou uma coisa, pegar um gancho do navio negreiro, que o senhor comentou também antes da gente começar a gravar aqui, que muito se fala, tem aquele jargão dos porões da ditadura. Na verdade, não existiam porões, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa. Então, eu realmente acho importante destacar duas coisas, né? Essa que eu estava me referindo, de que a ditadura se retira a contragosto, pressionada, é verdade, mas ela se retira, e para isso ela se organizou, quer dizer, ela se auto-anistia, ou seja, todos os torturadores estão, do ponto de vista dos juristas da ditadura, estão anistiados porque eles participaram de crimes conexos. O termo usado é esse. Eles participaram de crimes conexos àqueles desenvolvidos pela guerrilha e pela oposição à ditadura. Mas quem são aqueles que participaram de crimes conexos? Bom, não vem ao caso. Não precisam ser sequer nominados, mas estar anistiados. Não pode ser processados. Não pode ser processados. Inclusive, em 2008 é o segundo governo do Lula, não que isso tivesse diretamente com o governo executivo, mas o STF é provocado pela OAB a explicar se de fato aquela lei da anistia de 1979 era completamente constitucional, haja vista vários problemas, entre os quais esse conexos. E o STF confirma que sim. Porque, na verdade, não poderia ter anistia de quem não foi julgado ou condenado. Ou nominado. Ninguém sabe quem foi. O único torturador existente no Brasil do ponto de vista legal é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E por quê? Porque a família Almeida Telles, compostas pelo César, Amelinha e os filhos Janaína e Edson, mais a irmã da Amelinha, Crimeia Schmidt, a gloriosa família, entra numa ação civil, uma ação declaratória. Não é pedindo que, nessa ação que foi ajuizada pelo Dr. Fábio Conder Comparato, um dos maiores juristas desse país, pedindo que o tribunal reconheça que o Carlos Alberto Brilhante Ustra foi torturador e prova. Ele foi o único oficialmente apontado, né? Então, ele foi condenado nessa ação declaratória. Eu posso estar enganado, mas a ação continua correndo porque houve recurso. Mas a família do jornalista Merlino, Luiz Merlino, entrou com uma ação similar um pouco tempo depois, e eu não sei o que é que houve com a ação, mas eu sei que o mesmo Brilhante Ustra não foi declarado torturador nessa ação do Merlino, da família do Merlino. Acho que foi ajuizado pela viúva, a Ângela, ou se foi pelos demais parentes da família Merlino. O Ustra não foi declarado torturador. Mas o curioso é o que ele mesmo admitia, né? Que ele cumpria ordens. O Ustra, se eu não estou enganado, em um depoimento à Comissão Nacional da Verdade, ele diz que ele cumpria ordens e que ele não devia estar lá. Quem devia estar lá eram as Forças Armadas.
Se ele não usa o termo Forças Armadas, usa os comandantes, ou enfim, ele usa algum termo dizendo que ele apenas cumpria ordens. Ou seja, é uma maneira, do meu ponto de vista, indireta de assumir. Uhum. Essa questão, a gente estava falando do Ustra, e eu perguntei para o senhor dos porões, né? Sim. O senhor falou que não tinham porões, né? Era outro? Tá, não tinha porões, eu ainda acho que Sim. não terminei nesse aspecto Sim, por favor. da retirada dos militares. Por quê? Essas comparações que são feitas, por exemplo, em especial com a Argentina, na Argentina os militares foram derrotados militarmente, não pela população. Tá certo que eles foram derrotados pelo exército inglês na aventura deles nas Ilhas Malvinas. Mas, enfim, você tinha um exército derrotado sem moral política para se impor e parte, digamos assim, parte saudável, se é que existia, parte devia existir, ela de fato assume que a outra parte, sim, havia cometido todas aquelas barbaridades que houve na Argentina e, portanto, eles foram julgados e foram presos. Aqui, os militares não foram derrotados, eles se retiraram. Então, não tem, quer dizer, não tem ninguém, não teve força qualquer que conseguisse, ou que se predispusesse, enfim, a rediscutir, a enfrentar essa questão. Eu lembro que quando o Leonel Brizola chegou ao Brasil, ele foi perguntado: mas o governador ainda há presos, porque a anistia de 79, essa que os militares mais usam para ser sequer nominados, ela não anistiou todos os presos. As prisões ficaram vazias porque alguns foram liberados em função de uma revisão da Lei de Segurança Nacional. Essa revisão da Lei de Segurança Nacional diminuiu algumas penas e no recálculo de penas, alguns presos, alguns companheiros nossos foram soltos, mas não anistiados. Então, eu não lembro qual foi o critério que está aprovado lá pela lei da ditadura. Quer dizer, existem pessoas ainda que estão por aí e não foram anistiadas de fato no papel. Eu não sei se foi estendida posteriormente, eu não lembro, porque houve, na execução da Justiça de Transição, que depois eu posso me referir a ela, acho que inclui a todos. Uhum. Bom, então, quer dizer, a ditadura começa a se preparar para se retirar desde o ditador Geisel. Ela tem uma intensidade maior no período Médici, há ainda no governo Geisel. O governo Geisel especialmente responsável pelo massacre da guerrilha do Araguaia, e o massacre da guerrilha do Araguaia, não tem documento do Exército que se refira à guerrilha do Araguaia. Houve pouquíssimas pessoas presas, e as pessoas presas que foram em situações excepcionais fora de lá. O Exército, quando atacou, inclusive, há histórias da rendição de vários guerrilheiros, aceitando uma oferta que foi feita lá na região, por panfletos, pedindo que se entregasse, que nada aconteceria com eles. Os guerrilheiros restantes, isolados, acabaram se entregando alguns e foram todos executados. Executados e pouquíssimos corpos foram reconhecidos. Tem uma menina da família Petit e outros o que foram entregues. Se sabe quem são, foram achados cemitérios, eu não lembro agora, mas terminaram no governo Geisel, né? Uhum. Só aproveitando esse gancho, né, trazer um pouquinho para hoje, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, realizou recentemente a entrega de 63 certidões de óbito retificadas, né, de pessoas mortas e desaparecidas por motivos políticos durante a ditadura militar. O senhor acha que foi um ato importante, tem uma simbologia importante essa questão dessa revisão e desse assumir de culpa, vamos dizer assim, ou trazer a verdade, documentar a verdade, vamos dizer assim?
Sim, e nada mais, nada menos estão fazendo do que cumprir uma das recomendações feitas pela Comissão Nacional da Verdade de 2014, 2015, que é a recomendação de número 7, que está assim: retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas em decorrência das graves violações dos direitos humanos. Está lá. E já foi com bastante tempo de atraso. E muitas outras das recomendações da Comissão da Verdade não foram sequer tocadas. Então, é fundamental, do ponto de vista jurídico, para as famílias, quer dizer, afora o aspecto de conforto, né, para ainda aqueles que sobreviveram e os familiares e descendentes. Bom, o filme que a gente viu faz pouco tempo, Ainda Estou Aqui, tem uma cena que é muito emocionante, que é a Fernandinha Montenegro, que representa a Eunice Paiva, recebendo uma certidão de óbito. Não é nem retificada, é a certidão de óbito, porque a ditadura não entregou centenas de corpos de militantes assassinados. O Rubens Paiva é um exemplo. O Rubem Paiva é um deles. Inclusive o filho dele, o Marcelo Rubens Paiva, estava nesse evento Exato. recente da entrega, né, da retificação dos outros estados. Exatamente. A do Virgílio Gomes da Silva, um dos comandantes militares da Ação Libertadora Nacional, que foi assassinado na UBAN em 1969 também, é um dos primeiros. Que foi a operação que prendeu o senhor. Isso. E aí eu vou insistir na história dos porões. Que eu queria que o senhor contasse. Nossa. Então vamos lá, eu vou voltar para o UBAN, porque o UBAN serve de exemplo de como a repressão se reestruturou depois de 64. Mas esse não havia porões, eu queria começar pelo primeiro ditador, que é o Castelo Branco. Havia muitas denúncias de tortura na época, assim que o golpe se consolidou. E se consolidou muito rápido porque não houve resistência melhor organizada. E isso vai ser importante, essa inexistência de resistência, porque vai marcar a minha geração quando ela chega na universidade. Mas eu retomo isso adiante. As denúncias de tortura, o Castelo Branco nomeia uma comissão para investigar as prisões, se havia ou não torturas. Quem ele nomeia para presidir essa comissão? O general Ernesto Geisel, que vem a ser um dos futuros ditadores a assumir mais adiante. O relatório do Geisel, eu não tive acesso, procurei, não tive acesso a esse relatório do Geisel. Mas eu lembro de ter visto e acreditei num comentário que o relatório não pode negar que há tortura, mas também não afirma. Então ele fica numa situação dúbia. Fala que os presos dizem que houve, mas não se pode dar crédito aos presos, entendeu? Então esse aí é o primeiro. O segundo é o Costa e Silva, que era o ministro do Exército e homem da mais absoluta confiança da reestruturação do Serviço Nacional de Informações. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que o Serviço Nacional de Informações é reestruturado durante o governo Castelo Branco. É criado pelo general, na época acho que era coronel, Goberido Couto e Silva, e era um dos homens. Então o general Marechal Goberido Couto e Silva. Goberido Couto e Silva. O Marechal Costa e Silva era de confiança era comandante do Exército e de confiança do sistema, como era chamado na época. O Costa e Silva, depois da assinatura do ato institucional número 5, que é o ato significativamente mais importante daqueles que a ditadura se reorganiza juridicamente, ele, pouco tempo depois, ele sofre um AVC. E aí já vem mais uma demonstração bem pedagógica da interferência dos militares. O general Costa e Silva tinha sido eleito indiretamente pelo Congresso, já cassado por vários deputados e senadores cassados, enfim, por um Congresso depurado. O vice do Costa e Silva era civil,
era o Pedro Aleixo, que era político já das velhas cepas de políticos. E o Pedro Aleixo não assume, os militares vetam a assunção De um civil. na presidência. E aí assume a junta militar, que eram os ministros de cada uma das forças, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. É durante a junta que é organizada a UBAN. Mas, enfim, a junta vai até 73, se eu não estou enganado, que é quando toma posse o general Médici, que era antigo chefe do Serviço Nacional de Informações. Quer dizer, que é o órgão que coordena o sistema dos DOI-CODES, que a gente já vai referir a ele a partir da UBAN. Então, Médici sabia, sem a menor sombra de dúvida, é seguido pelo Ernesto Geisel, que já sabia desde a época que foi presidente daquela comissão, nomeada pelo Castelo Branco. Tem um comentário do Geisel num dos livros da CPDOC, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é o Geisel comentando com o ministro do Exército que ele escolheu, que depois teve morte natural, dizendo, esse negócio de tortura, enfim, tem que conviver, é alguma coisa... Um mal necessário. Mais ou menos isso. Mas está lá nos depoimentos do Geisel para a Fundação Getúlio Vargas. E o Figueiredo, que sucede o Geisel, é o general que há mais tempo está ligado à própria repressão deles, é uma que está há mais tempo. Para você ter uma ideia, em 66, eu já estava no primeiro ano da faculdade, o governador Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo, que tinha organizado a primeira marcha da família com Deus e pela liberdade, que é a marcha que deflagra a sociedade civil, o golpe de 64, chefiada em São Paulo pela dona Leonor de Barros, esposa do governador Adhemar de Barros. O Adhemar é deposto em 66, acho que junho ou julho de 66. Quem assume o comando da Força Pública de São Paulo em 66 e 67 é o general João Batista de Oliveira Figueiredo. As forças públicas, que depois viraram as polícias militares é uma das coisas mais primeiras feitas da estruturação do esquema militar. Então isso aí é de 67. Existe um decreto-lei de 67 que se refere à assunção do comando das polícias militares nos estados, exclusivamente por coronéis ou generais da ativa do Exército. Então, em 66, 67, você vai encontrar o general Figueiredo já aqui em São Paulo. Ele vai assumindo cargos no Serviço Nacional de Informações. É um dos responsáveis por organizar a Operação Condor, que é a integração das repressões militares de Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. O Figueiredo é o responsável pelo Brasil nessa organização, que troca prisioneiros, assassina e uma série de combatentes às ditaduras. Lembrando que, se não me engano, na nossa Operação Condor, que jogavam presos políticos ao mar de helicópteros, assim. Sim, a Argentina... E isso me remete ao que o senhor falou do navio negreiro também. É uma triste coincidência, né? Novamente o mar sendo... depósito de corpos de seres indesejados pelo sistema vigente, vamos dizer assim, né? Então, bom, fecha porque os generais todos sabiam, é uma orientação que passa a funcionar e passa a ser executada, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte, aquilo que os militares chamam de guerra revolucionária. Ou seja, o inimigo não é mais o seu vizinho que quer parte do seu território ou quer riqueza, não é o exército vizinho ou o exército de outro país, não. O inimigo é interno. E quais são os grandes responsáveis por isso? São os franceses e os norte-americanos. Então você tem a experiência de tortura e de repressão bastante grande dos franceses na Guerra de Libertação da Argélia,
dos franceses também na Guerra de Libertação do Vietnã, e são os franceses que primeiro desenvolvem as máquinas de choque elétrico como tortura. Algumas são aperfeiçoadas depois dos Estados Unidos. Quem usa e quem mais divulga as máquinas, inclusive com técnicos seus ministrando cursos e levando militares de outros países para treinar. É tristemente famosa na criação no Panamá da Escola das Américas, que é um centro de tortura dirigido pelos norte-americanos. Eram aulas. Sim, cursos e aulas para combater o inimigo interno. Então isso vai se reorganizar melhor do ponto de vista deles aqui em São Paulo, e a UBAN, esse começo, em 1969, com a integração maior de forças do Exército aos delegados e às esquemas das delegacias políticas que sempre houve no Brasil, especialmente desde a época do Estado Novo. Quer dizer, os DOPs já existem no Estado Novo. É tristemente famoso o Filinto Miller por ter entregue a mulher do Luiz Carlos Prestes à Alemanha nazista, ela que era alemã. O Filinto Miller, que era o responsável pela polícia política do Estado Novo. Mas, enfim, essa integração da parte política civil, das delegacias, com o Exército, que é a Operação Bandeirantes, que passa a ser, e aí sim, e aí o Exército efetivamente passa a ser executor de torturas. Então você tem a Operação Bandeirantes, estruturada em São Paulo, a partir de uma coleta entre os industriais, e quase todos participam dessa coleta de dinheiro para estruturar a Operação Bandeirantes. Eu lembro da época de que acho que o Antônio Hermílio e o Mindlin, de grandes industriais da época, são os que não participam, né, se recusam a participar dessa coleta, que era feita pela Fiesp, a partir da Fiesp, e feita por um professor universitário. Olha, que coisa. Professor universitário no exercício do Ministério da Fazenda, chamado Antônio Delfinato, que é quem começa essa coleta, mas como era ministro, ou sei lá por que motivo, logo depois ele passa essa atividade para um dinamarquês residente no Brasil chamado Albert Heining Boylensen. Esse cidadão, aliás, tem um documentário chamado Cidadão Boylensen. Esse cidadão é quem tem essa iniciativa responsável por organizar, de juntar o dinheiro para a Operação Bandeirantes. Em especial, ele ia assistir tortura. Mas a Operação Bandeirantes é numa delegacia de polícia, ela começou ali no Ibirapuera, no Regimento Mecanizado, na sede do Regimento Mecanizado, e era... Ali é na sede do 2º Comando do Exército, no Exército Décimo? Exatamente. Começou no RECMEC, eu acho que em agosto, meados de 69. Então, cada equipe de busca e apreensão da UBAN, ou seja, os torturadores, era chamado de equipes de busca e apreensão. Eles estavam se estruturando, preciso entender, ainda não havia setor de inteligência, setores de contra-informações, enfim, mas eram equipes de busca, apreensão, tortura e interrogatório. Essa equipe, todas eram comandadas por capitães do Exército e capitães da Ativa. Então... Quer dizer, havia uma integração mesmo, né? Sim. Das Forças Armadas e das delegacias. Quem trabalhava nessas equipes eram policiais civis, policiais militares, tanto fazia. Eles recrutavam cada equipe sob comando de um capitão e todos comandados por um major. Quando eu fui preso era o Major Valdir Coelho. E eu lembro dos capitães, porque logo no começo eles não estavam preocupados em esconder a identidade. Então, quem vai me prender é a equipe comandada pelo capitão Maurício Lima. Existe o capitão Albernaz, existe o capitão Dalmo Cirilo, se eu não me engano. Enfim, todos esses nomes fazem parte da lista de torturadores.
conhecida e divulgada amplamente desde a década de 70. Aproveitando esse gancho que o senhor está dizendo, né, da questão da presença de forças ativas aí, de oficiais na ativa do Exército, nas delegacias, né, que foi um braço nas polícias civis, que depois viraram os DOI-CODs e tal, verdadeiras unidades de tortura. Recentemente, a presidente do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, ela pediu perdão às vítimas da ditadura no Brasil. O ato, né, que pelo menos na minha opinião é histórico e emblemático por uma série de razões, gerou polêmica também internamente, vamos dizer assim, né? O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, tenente brigadeiro do ar da Força Aérea, ele fez críticas a esse pedido de perdão, né? Ele comentou até que a presidente, a Maria Elizabeth, deveria falar por ela e não pelo colegiado, pela instituição, que, repito, aqui na minha opinião é uma questão de um resquício ditatorial, que o senhor vem falando aqui desde o começo, né, que não foi o fim da ditadura, mas simplesmente um recuo, uma anuência, e também uma questão machista também, porque é a primeira vez que uma mulher preside esse superior tribunal, e é a primeira vez que esse tipo de pedido de perdão é feito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa senhora, cujo marido é general e teve um irmão que foi assassinado durante a ditadura, é uma senhora extremamente corajosa, e que está, na verdade, sendo pessoalmente, ou enfim, externando a primeira recomendação da Comissão Nacional da Verdade, apesar dessa primeira recomendação não ser dirigida aos STM, mas que é a seguinte, eu vou ler. Reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar, 1964 a 1985. Quer dizer, bom, primeiro que, mesmo assim, precisa ser uma pessoa corajosa. E é a primeira recomendação. Se você me perguntar, as Forças Armadas reconheceu isso? A resposta é não, não reconheceu. E assim como não foram cumpridas várias das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E nisso eu pergunto, aproveito que o senhor falou, né, quer dizer, foi uma atitude corajosa da presidente do STM, que teve uma reação adversa dentro do seus pares ali, e eu queria que o senhor comentasse sobre, recentemente, né, as pessoas que saíram às ruas, ou que ainda saem às ruas, pedindo a volta dos militares ao poder, pedindo um novo AI-5, pedindo o retorno da ditadura. É falta de educação, é falta de memória, é um fascismo que sempre esteve ali e que agora se sentiu confortável para aparecer. São as forças ocultas, né, que trouxeram a ditadura para o Brasil e que estão vivas aí. Para o senhor, o que representa essa parcela da população que parece ser saudosa da ditadura militar? Olha, o Darcy Ribeiro insistia que a ignorância da população brasileira é um projeto da elite do Brasil. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, é isso mesmo. Quer dizer, você tem o ápice dessa ignorância, todo o avanço da direita com a conivência de vários setores intelectuais do país. É isso, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida que vários setores que, alguns anos antes, não adeririam a essa escalada fascista passaram a aderir, em especial boa parte dos assim chamados tucanos de antigamente. Só ver as posições do senhor Aécio Neves, por exemplo. Então é assim, a ignorância e um trabalho bem executado mesmo pela direita, usando com competência, segundo eu leio, as novas mídias mais recentes. As pessoas são crédulas. O senhor acha que as redes sociais elas servem hoje no Brasil para fortalecer a democracia ou para fragilizar a democracia? Pode servir para fortalecer, pode servir para fragilizar, quer dizer, é um instrumento que a direita sabe usar com competência. A questão das fake news também são... Sim, é impressionante em que tem algumas coisas que você fala, não é possível que as pessoas acreditem. Aí você vai lá ver, acreditaram.
Eu lembro, na campanha de 2018, eu fui a São Paulo assistir aquela manifestação do Ele Não, que foi no Largo da Batata. Impressionante a manifestação, quantidade de gente, as pessoas, enfim, acreditando, não, vai dar, tal, ele não mesmo, ele não. Aí eu falei, não é possível, né, que... E aí, logo depois, me admirei com a rapidez com que a direita contra-atacou, mostrando imagens falsas de sujeiras e uma série de mentiras. Eu falei assim, não é possível que a população acredite, e acreditou. E acreditou. Infelizmente, né? Eu acho que o antídoto para isso é a educação e a memória. E a gente caminhando para o fim dessa conversa super importante, esclarecedora em vários aspectos, eu queria que o senhor também falasse sobre a doação que o senhor fez para o AEL aqui da Unicamp, que é o arquivo Edgar Leuenroth, dos autos dos processos judiciais militares instaurados, né, pelo Segundo Exército, sobre a chamada Operação CRUSP. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os documentos, sobre essa doação e sobre a importância desse ato para que as futuras gerações não esqueçam disso e que nós possamos manter essa vigilância ativa sempre, principalmente na academia. O AEL é realmente uma das partes mais importantes que nós temos na universidade, mundialmente reconhecido. Eu estava procurando para colaborar na feitura de um livro sobre o CRUSP, porque eu fui processado, eu morava no CRUSP, eu fui processado também pelo CRUSP. E eu procurei no Brasil Nunca Mais, que tem praticamente todos os processos da Justiça Militar que foram julgados em recurso e que estavam no Supremo Tribunal Militar, e não achei. E aí fui aí no AEL falar com o pessoal, e aí a gente saiu procurando no material todo. Aí eu lembro de algumas funcionárias falando assim, professor, o senhor deve estar enganado, esse número que o senhor tem não é o número verdadeiro. Eu falei, vocês devem ter razão, vamos procurar por alguns números próximos, enfim. E acabou não achando. Aí me convenci de que a gente não tinha isso lá no AEL e, portanto, é porque não tinha no Brasil Nunca Mais. Mas usando a lei de direito à informação, mandei um e-mail, solicitei, não custava nada, solicitei ao STM. Ele me mandou. Eu pensei que eram 1, 2 volumes no máximo. Que nada, era um catatal de 15 volumes mais 2 anexos, acho que era isso. Enfim, se não for 15, é dessa ordem. Com tudo aquilo que o Exército fez. É claro que estará do ponto de vista dos militares. É claro que estará do ponto de vista principalmente do comandante militar, que era o coronel responsável pela invasão do CRUSP. O CRUSP foi invadido não pela polícia, o CRUSP foi invadido pelo 2º Regimento de Quitaúna. O ato 5 foi no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira de triste memória para o país. Na 13, sexta-feira, e no 17, de madrugada, eles invadem o CRUSP. E ocuparam o CRUSP, foram todos presos, centenas de estudantes presos. Enfim, os militares prepararam um inquérito e, a partir daí, deu origem a um processo judicial. Dá para ter uma ideia de que a invasão do CRUSP já estava previamente agendada. Eu não duvido que toda essa preparação de 68, que culminou no ato 5, foi bem executada pelos próprios militares, e a gente, em alguns momentos, foi usado como exemplo por eles. É que você tinha no CRUSP uma experiência riquíssima de convivência nossa. Eram 6 blocos, homens e mulheres alunos, principalmente da graduação da USP, gente do país inteiro, de quase todos os cursos da USP, dezenas e dezenas de latino-americanos. Enfim, você tinha um microcosmo lá dentro. E que parte tinha uma atividade muito importante política de enfrentamento da ditadura. Tudo isso é retratado pelo inquérito do Coronel Alvim, que é esse o nome do coronel responsável pela montagem do inquérito. Começou com algumas feiras de livro.
A experiência do CRUSP é de 63 até 68, 17 de dezembro de 68. Montou-se já no começo dos primeiros, aos poucos, assim, uma feira de livro para comprar livro mais em conta. E a partir de determinado momento, se eu não me engano, 67, em vez de feiras de livro, a gente organiza uma livraria. E que, com certeza, era das melhores livrarias de São Paulo. Chamava Banca da Cultura. A Banca da Cultura foi estabelecendo parcerias com várias editoras, com várias importadoras de livro, enfim, e bastante frequentada. O Coronel Alvim, dá para ver lá no inquérito, lá no processo, ele chamando uma por uma das livrarias, uma por uma das editoras, para pressionar por que tinha feito aquilo com os estudantes. A repressão que se instala lá do Exército, eles passam a pressionar colégios que tinham professores que eram alunos que moravam no CRUSP, para que demitissem. Enfim, você tem uma intervenção militar dentro do campus da USP. Como se fosse um mini laboratório da repressão Sim, sim. num universo de pessoas pensantes, né? E De uma comunidade pensante. isso com repercussão para o país inteiro. Quando você vê isso, dessas dezenas e dezenas de coisas, de documentos, de reprodução de documentos, inclusive, e que não existia acesso a ele, eu combinei de doar para o AEL, já que eu recebi todos, e de 2 vezes. Eles me mandaram 10 volumes, dizendo que estava incompleto, que eles não tinham achado os outros, mas que mandariam e me mandaram. E eu combinei com o Humberto, que era o responsável pelo AEL, de entregar isso. No dia que eu tinha combinado de entregar, 2 dias antes, baixa a suspensão de todas as atividades por causa da pandemia. Ainda teve que esperar a pandemia ainda. Teve que esperar a pandemia e depois eu entreguei para o Humberto em agosto, acho, do ano retrasado. Enfim, está no AEL, não pode ser incorporado ao Brasil Nunca Mais, porque o Brasil Nunca Mais ele tem uma série de estatísticas, uma série de somatórios da situação da época com os processos da época. Se você for acrescentar mais um processo, em especial esse do CRUSP, que tem dezenas de processados, possivelmente centenas de pessoas referidas, teria que mexer tudo e o Brasil Nunca Mais, que é importantíssimo, é um dos primeiros documentos reconhecidos internacionalmente, graças à coragem de Dom Paulo, do Rabino Sobel, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes, do Rabino Henry Sobel, do reverendo James Wright, que organizam a obtenção desse material. Então nós temos trabalhos de conclusão de curso. Se alguém quisesse predispor a ver como é que era, dá para entender. É óbvio que é do ponto de vista dos militares, mas é interessante ver o que é que os militares pensavam. Uma das coisas que com certeza eles pensavam era que eles queriam cobrar a universidade. Mas isso aí já é outra história, mas está lá. Acessível a todos. Acessível a todos, está lá no AEL. É um resgate de um documento muito importante que, graças ao senhor, está acessível a todos aqui na universidade e na comunidade. E esse tipo de memória, de possibilidade de resgate, de informação acessível, é o antídoto contra a repressão ou novos voos da repressão. A informação fidedigna é absolutamente fundamental. Aliás, sobre esse processo do CRUSP, eu sei de pessoas que acabaram tendo acesso em uma outra situação especial e que comprovaram assim, mas eu não falei isso nesse meu depoimento lá no Coronel Alvim. E foram pessoas que tiveram que assinar o depoimento sem ler. A prova não deixaram. Da arbitrariedade. Sim, tranquilo. A USP foi especialmente atacada durante a ditadura, tanto assim que a USP diplomou recentemente dezenas de colegas nossos assassinados. Bom, a gente tem que chegar ao fim dessa conversa, como eu disse, super importante. Quero agradecer demais a presença do senhor aqui, professor Carlos Lobão, do Instituto de Geociências, uma
pessoa fundamental para que o Brasil mantenha a sua memória ativa. Agradeço demais. Fico muito orgulhoso de estar na mesma instituição que o senhor está, que eu acho que o senhor é um personagem importante para a história do Brasil e um cidadão ativo contra a repressão, contra esses fantasmas que circulam aí na nossa sociedade e parecem insistir em voltar. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço e estou à disposição quando vocês ou algum outro órgão da universidade se predispuser, pode contar comigo. Muito obrigado. Maravilha. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e aqui ficamos com os trabalhos técnicos de Rafaela Oliveira. Agradecemos quem ficou com a gente até agora e nos encontramos na próxima edição do Um Tema Podcast. Até lá!